Olá pessoal, mais uma vez aqui Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. Nossa lição de hoje é a lição de número 5, cujo título É necessário nascer de novo. A nossa exposição de hoje vai estar dividida basicamente em 4 partes. A primeira parte é uma introdução, na qual nós explanamos o nosso texto de referência que se encontra no livro de João, no capítulo 3, e depois nós expomos 3 tópicos. Então, pessoal, nessa nossa introdução, nós vamos ler o livro de João, capítulo 3, versículo de 1 a 6, que é o texto de referência da nossa lição de hoje, onde está escrito: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Como vocês podem observar no momento inicial do texto, um homem extremamente importante foi ter com Jesus. Esse homem era Nicodemos, príncipe do povo de Israel. Essa denominação príncipe do povo de Israel, ela identifica que um sacerdote, ele era da casta ou da família do sumo sacerdote. Ele era uma das pessoas que poderiam eventualmente se tornar sumo sacerdote, porque ele era da genealogia da família sumo sacerdotal. E a família dos sumos sacerdotes naquele tempo era extremamente importante. Por volta do ano 150 a.C., o reino de Israel estava acéfalo, eles não tinham um governo político segundo a genealogia de Davi. Por isso, quando eles se libertaram dos seus opressores, eles instituíram um reinado cujo rei era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote acumulava proeminência religiosa, porque ele era líder de todo o serviço do templo, e também acumulava a função política, que era a autoridade de governar o povo de Israel. Com o passar do tempo, por volta do ano 60 a.C., o Império Romano controla aquele território, coloca Herodes o Grande para governar, e Herodes o Grande depois passa esse reinado para os seus filhos. E os sumos sacerdotes, apesar de terem perdido a centralidade do poder político, eles permaneceram com um grande poder político. Porque Herodes o Grande, ele foi um excelente colaborador do Império Romano. E por ter sido um excelente colaborador do Império Romano, foi dada ao povo judeu a autonomia religiosa. Então o sumo sacerdote, ele tinha autonomia para julgamentos religiosos dentro da sua nação e fora dela. É por isso, por exemplo, que o sumo sacerdote nos dias de Paulo deu carta para ele perseguir os cristãos que estavam em Damasco, que era uma cidade que ficava na Síria, que não tinha nada a ver com o território de Israel. Então, apesar do poder político central não estar nas mãos mais do sumo sacerdote, o sumo sacerdote e a sua família, de um modo geral, que era a elite sacerdotal daquele tempo, exerciam ainda um grande poder político. Nicodemos, ele fazia parte dessa casta sacerdotal, dessa elite sacerdotal. E por fazer parte dessa elite sacerdotal, ele tinha uma grande proeminência religiosa, ele tinha uma grande proeminência política e também ele tinha uma grande proeminência econômica, porque a família do sumo sacerdote era que controlava o comércio do templo e era um comércio extremamente lucrativo. Por isso, Nicodemos não era qualquer pessoa. Nicodemos era um homem de grande prestígio. E esse homem de grande prestígio, ele observa que o mestre de Nazaré, o profeta de Nazaré, ele não sabia muito bem identificar, estava fazendo muitos sinais que ninguém podia fazer senão pelo dedo de Deus. E ele se aproxima de Jesus, reconhecendo essa autoridade de Jesus, dizendo: Rabi, quer dizer mestre ou doutor. Ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se não for pelo dedo de Deus. Ele veio como prestar um elogio a Jesus, prestar uma solidariedade a Jesus, sabendo que Jesus era perseguido por todos os outros
proeminentes daquela época. E Jesus, em vez de ficar feliz com esse reconhecimento, Jesus destrata completamente Nicodemos. Imagina, alguém chega para falar com você e você não dá nem boa noite, você não recepciona aquela pessoa agradecendo o elogio, você simplesmente dá na lata dela dizendo: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus, ele não começa nem conversando por amenidades, ele já dá logo uma pancada em Nicodemos. E ao observar isso eu falei, mas por que Jesus agiu dessa maneira? E eu vou falar sobre isso no nosso tópico 1, que é: Jesus gosta de espantar os fãs. Avançando, Jesus diz para ele: você precisa nascer de novo. E Nicodemos: como é que pode, porventura, um homem já sendo velho voltar para o ventre da sua mãe? E no versículo 5, 6, 7 e 8, Jesus responde essa pergunta que Nicodemos faz no versículo 4. Primeiro, Jesus, ele disseca essa ideia de novo nascimento, dizendo que aquele que não nascer da água e do Espírito, quer dizer, ele desmembra esse conceito de novo nascimento, diluindo ele em outros dois conceitos, que é nascer da água e nascer do Espírito. E ele diz para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, a lógica da carne não se aplica para o Espírito. Nascer do Espírito é diferente de nascer da carne. São coisas distintas. E Jesus culmina no versículo 8 dizendo: o vento sopra onde quer, e você ouve a sua voz, mas você não sabe nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim são os nascidos do Espírito. Jesus estava querendo dizer o que para ele? Jesus estava dizendo que não é possível explicar a miúde como isso acontece, mas você percebe as evidências de que aconteceu. Você não sabe de onde o vento está vindo e nem sabe para onde o vento está indo, mas você sabe que o vento passou ali. Você sabe porque você ouve, porque você vê os movimentos das folhas ou do que quer que seja. Você percebe as evidências que o vento passou, mas você não sabe exatamente de onde ele veio nem para onde ele vai. Então, eu quero antecipar aqui a explicação do novo nascimento, que é o nosso tópico 3, falando que a obra da regeneração, ela é, antes de tudo, um milagre sobrenatural de Deus. E milagre você aceita, milagre você não explica, apesar de poder constatar as evidências do milagre. Diante dessa resposta de Jesus, Nicodemos pergunta: mas como pode ser isso? E aí do versículo 10 ao versículo 21, Jesus ele faz um discurso para explicar como isso acontece. Primeiro, Jesus inicia o seu discurso perguntando para Nicodemos: Nicodemos, você sendo mestre em Israel, não sabe do que eu estou falando? Quando eu vi essa frase de Jesus, irmãos, eu fiquei um pouco me indagando, ou questionando a minha memória, onde que está no Antigo Testamento dizendo acerca de novo nascimento? Eu particularmente não me lembrava de nenhuma passagem do Novo Testamento que falasse sobre isso, sobre novo nascimento. Até que investigando melhor e aprendendo sobre as profecias do reino de Deus, eu percebi que existiam várias profecias no Antigo Testamento acerca da mudança da natureza do coração do homem. E sobre isso nós falaremos no nosso tópico 2. Então, avançando na resposta de Jesus, de como ocorre o novo nascimento, você vê que Jesus faz um discurso, e o cerne desse discurso é João capítulo 3, versículo 16, que você já sabe de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, como que alguém se torna filho de Deus? Como é que alguém tem acesso a essa salvação? Como é que alguém foge da condenação? Crendo em Jesus. Crendo que Deus o enviou. Como Paulo diz, se no coração credes que Jesus foi enviado por Deus e que Deus o ressuscitou dentre os mortos e que com a tua boca confessares que Ele é o Senhor, tu serás salvo. Quer dizer, crer em Jesus é a condição essencial para nascer de novo. E dos versículos 19 a 21, Jesus aproveita para dar uma alfinetada em Nicodemos, dizendo: aquele que pratica pecado, ele não vem para a luz, ele quer permanecer nas trevas, porque as suas obras são más. Mas aquele que pratica boas obras, este vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas. Por que eu estou falando que Jesus está mandando um indireto para Nicodemos? Porque Nicodemos foi se encontrar com Jesus de noite. Nicodemos foi se encontrar com Jesus escondido. Se ele realmente identificava que Jesus era o enviado de Deus, se ele realmente identificava que Jesus ele era um servo genuíno de Deus, usado por Deus, por que ele tinha vergonha de se encontrar com Jesus de dia, onde todo mundo poderia ver esse encontro?
Então você observa que Jesus está recriminando o comportamento de Nicodemos, de se encontrar com ele às escondidas. Mais à frente, depois na época da morte de Jesus, você vai ver que João se refere a Nicodemos como aquele que se encontrou com Jesus de noite. Então essa é a marca de Nicodemos, como alguém que se encontrou com Jesus no escuro, aquele que se encontrou com Jesus escondido. E a partir dessa informação eu entro com vocês no nosso tópico 1. Jesus espanta os seus fãs. E aqui eu quero fazer uma distinção básica entre fã e discípulo. Só para você ter uma noção de fã, quando Paulo estava pregando com Barnabé em Listra, Derbe e Antioquia, você vê que Paulo ele começou a pregar numa daquelas cidades, curou um homem e a população daquela cidade, vendo aquele milagre, começou a achar que eles eram Zeus e Hermes, o mensageiro dos deuses. Zeus, o deus maior, e Hermes, o mensageiro dos deuses. Barnabé, que parecia ter mais autoridade, era considerado Zeus, e Paulo era considerado Hermes. Note que quando eles observam que os homens daquela cidade estavam querendo adorá-los, eles rasgam as suas vestes e falam, por favor, não nos adore, não façam tal coisa, nós somos homens como vós. E a decepção daqueles homens foi tão grande que logo depois, quando vieram os judeus de outra cidade inflamar o coração deles, eles apedrejaram Paulo. Esse é o comportamento de um fã. O fã, ele não te ama pelo que você é, ele ama a imagem que ele projetou de você. E quando ele descobre que o você verdadeiro é diferente da imagem que ele criou de você, ele passa a ter um ressentimento de você, porque ele se sente traído por você. Essa foi a prática desses homens dessas cidades que apedrejaram Paulo. Essa foi a prática dos homens que pediram a crucificação de Jesus. A multidão que aclamou Jesus quando ele entrou em Jerusalém com o jumento foi a multidão que gritou para ele ser crucificado. Esse é o perfil do fã. E o que diferencia o fã de Jesus do discípulo de Jesus? É a qualidade da fé. Em João capítulo 1, versículo 11 e 12, está escrito, veio para o que era seu e o seu não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, vírgula, aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome. Então a condição para ser filho de Deus é crer no seu nome. João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 7, versículo 38, aquele que crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então, em todo o evangelho, Jesus diz, você precisa crer. Porém, João capítulo 2, versículo 23 e 24, diz que muitos creram em Jesus pelos sinais que ele fazia, mas Jesus não confiava neles, porque conhecia os seus corações. Então, aparentemente, é uma contradição, porque em João capítulo 1, versículo 11 e 12, diz que para você ser filho de Deus, você precisa crer. Mas em João capítulo 2, versículo 23 e 24, diz que os que creram, eles foram objetos da desconfiança de Jesus. O que aconteceu? Ou a Bíblia está se contradizendo, ou existem duas formas diferentes de crer. Com efeito, existe duas formas diferentes de crer. Uma forma de crer é uma fé radical. Exemplo, uma pessoa, ela naufraga no navio, está num bote, e depois de vários dias naquele bote, morrendo de sede, fraca, sem comer, magra, toda queimada de sol, ela ouve uma voz e diz, saia do bote e nade porque você vai chegar na praia. Sendo que olhando à vista, ela não está vendo nada. Mas ela acha que foi Deus que falou com ela. Se ela tem fé, ela vai fazer o quê? Ela vai descer do bote, mesmo contra qualquer expectativa de sobrevivência diante da lógica humana. Se ela acredita realmente que foi Deus, ela vai pular na água. Agora, se ela não crê completamente, se ela não crê de todo o seu coração, ela não vai fazer isso. Ela vai colocar em suspensão essa voz que falou com ela. Não, eu acho que eu estou delirando, eu acho que é o sol, eu acho que é a febre, enfim. Ela vai tentar atribuir a várias outras fontes a razão dela não mergulhar. É assim a fé do fã, ela é superficial, ela não leva o fã às últimas consequências. Nicodemos se encontra com Jesus de noite. João capítulo 6, Jesus multiplica pão e peixes, a multidão vendo ele fazendo isso diz, porventura o Messias vai fazer obras maiores do que estas?
E aí eles tentam aclamar Jesus rei e dar ordem para os discípulos atravessar para o outro lado. Quando ele chega do outro lado, que surpresa boa! A multidão que queria fazer Jesus rei dá a volta andando o lago para se encontrar com Jesus. Aparentemente era uma multidão sedenta de Jesus. Mas quando Jesus olha para eles, Jesus diz: vocês só estão atrás de mim por causa do pão que perece. Vocês têm que parar de se preocupar com pão que mata a fome e daqui a pouco a fome volta. Vocês precisam comer do verdadeiro alimento que vai saciar completamente a fome de vocês. E aí, diante disso, eles falam: mas quem é você para nos dar esse tal de pão aí que mata a nossa fome para sempre? Moisés, eu sei que ele nos deu um pão que caiu do céu. E você, o que nos dá? Esses homens, eles tinham acabado de ver Jesus multiplicar pães e peixes. E aí, diante da confrontação de Jesus, eles já começam a questionar do poder de Jesus. E aí Jesus olha para eles e diz: para vocês terem vida em vós mesmos, vocês precisam comer do meu corpo e beber do meu sangue. E aí quando você vai lendo o Evangelho de João no capítulo 6, você vai ver que eles não estão entendendo o que Jesus está falando. Eles não estão compreendendo exatamente essa mensagem. Só que Jesus ele vai reforçando esse discurso, dizendo que vocês não poderão ter vida em vós mesmos se vocês não comerem do meu corpo e não beberem do meu sangue. E para o judeu ouvir uma proposta daquela, uma proposta aparentemente de canibalismo, era absurda. E essa multidão que estava ali querendo, que recentemente queria clamar Jesus rei, briga com Jesus e vai embora. Não satisfeito, Jesus ele se aproxima dos seus discípulos estão falando entre si: dura esse discurso, hein? Quem o aguentará? Mas os discípulos ainda estavam ali. E Jesus, ao invés de tornar o discurso mais claro, o que Jesus faz? Jesus reforça a compreensão equivocada. Jesus olha para eles e diz: o corpo para nada presta, o que importa é o espírito. Então, quando Jesus fala isso para os discípulos que estavam duvidando que Jesus estava realizando uma proposta de canibalismo, têm certeza de que era isso mesmo que Jesus estava falando. E aí eles vão embora. E sobra 12. E para esses 12 você pensa: mas Jesus não vai querer ficar sozinho. Jesus não vai querer ficar sem discípulo. Esses aí Jesus vai abraçar e falar: que bom que vocês não foram embora. Não. Jesus olha para eles e diz: e vós também não querem ir embora, não? E aí Pedro fala aquela frase célebre, aquela frase linda, onde ele olha para Jesus e diz: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Quer dizer, eu não estou entendendo nada do que você está falando, mas eu creio piamente de que você é o Salvador. Eu creio piamente que a minha salvação depende das palavras que são pronunciadas pela tua boca. Então, ainda que eu não esteja entendendo, eu não posso sair daqui. E isso é a fé do discípulo. A fé do fã, ela morre no momento da dúvida. Em João 8, está escrito que muitos dos judeus creram nele. E Jesus, ao se relacionar com esses judeus, ele, ao invés de abraçá-los, levá-los para um grupo de consolidação, uma turma de novos convertidos para batismo e depois introduzi-los nos departamentos da igreja, o que Jesus faz? Jesus olha para eles e diz: se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. E aí sim, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vos libertará. E aqueles homens que creram em Jesus, mas com essa fé superficial, essa fé que não aguenta o confronto, que não aguenta a dúvida, que não aguenta o desafio, esses homens chegam para Jesus e dizem: mas quem disse que nós somos escravos de alguém? Nós temos por pai Abraão, nós somos livres, nós não somos escravos de ninguém. Aí Jesus fala: todo aquele que pratica o pecado se torna escravo do pecado. Porque você se torna servo daquele a quem você se propõe a servir. E aí começa um confronto que vai terminar Jesus chamando eles filhos do diabo, eles querendo pegar em pedras para matar Jesus. As mesmas pessoas que creram em Jesus. Então você nota por aí que Jesus não fazia questão nenhuma de ter fã. Jesus fazia questão de ter seguidores. E ele dizia para os seus seguidores: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E dizia para eles também: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tome sobre vocês o meu jugo. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, mas eu tenho um juguinho para vocês. Não pense que vocês vão ficar sem jugo nenhum, não. E por que é tão importante ter essa fé de todo o coração e é tão desinteressante para Jesus manter por perto fãs que têm uma fé superficial? Porque a fé completa, ela te mantém em Jesus independentemente das circunstâncias e ela te torna disponível para morrer. E aqui eu começo a entrar já na teologia da regeneração. Para você nascer de novo, primeiro você precisa morrer.
Primeiro você precisa dizer como Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Enquanto você não toma a decisão de morrer completamente, você não pode ser regenerado pelo Espírito. Por quê? Porque a sua carne, a sua natureza caída, ela é incompatível com a natureza de Deus. Como eu disse em João 6, Jesus disse, a carne para nada presta. Paulo em Romanos 7 diz que em mim não habita bem algum, isto é, na minha carne, no meu corpo. A nossa natureza caída, ela não pode ser domesticada. É igual alguém dizer, se você alimentar bem esse leão aqui, dando carne para ele todo dia, ele nunca vai te atacar, você vai poder criar ele no seu quintal. Não, não caia nessa. Esse leão um dia vai acordar mal-humorado e vai te engolir, porque ele é indomesticável. A sua natureza caída está em rebelião contra Deus. Eu fiz um vídeo de 40 minutos dando quase todos os fundamentos bíblicos para essa teologia, que é a nossa lição de número 2. Se você quiser se aprofundar nela, vai lá e assiste o nosso vídeo, lição 2, que fala sobre o pecado original. Por isso Jesus fazia questão de repelir os fãs, porque Jesus sabia que o fã não estava disposto a levar o evangelho às suas últimas consequências. E ao não levar o evangelho às últimas consequências, eles não morreriam para a sua própria natureza. Morrer para a sua própria natureza não é só deixar de adulterar, não é só deixar de beber, não é só deixar de ir para baile, não é só deixar de fazer esses pecados mais taxados, esses pecados mais públicos. Você não pode achar que morrer para si mesmo é só isso. Na verdade, essa é uma pequena fração da morte que a Bíblia nos propõe. Para morrer para si mesmo, você precisa morrer completamente. Você precisa morrer para as tuas vontades, para os teus sonhos, para a tua profissão, para a tua família, para o teu dinheiro, para a tua casa, para os teus bens. Você precisa abrir mão de tudo, ao ponto que, se lhe for requisitado qualquer uma dessas coisas, você está disposto a entregar por causa de Deus. É por isso que Jesus diz, aquele que ama pai, mãe, filho, filha, irmão e irmã mais do que a mim, não é digno de mim. Um homem queria seguir a Jesus e perguntou, mestre, deixa eu só enterrar meu pai. Jesus disse para ele, deixa os mortos enterrar os mortos. O outro disse, mestre, eu quero segui-lo, deixa eu só despedir da minha família. Jesus diz, aquele que bota a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Então você nota que Jesus ele quer exclusividade, ele não quer nos dividir com ninguém. Se ele permite que a gente permaneça com a nossa família, se ele permite que a gente permaneça com os nossos bens, se ele permite que nós permaneçamos com os nossos empregos, ele permite que a gente esteja em todas essas relações com uma condição, para a glória dele. E sempre tendo tudo isso em disponibilidade, para caso eu ter que abrir mão. Sobre essa necessidade de morrer completamente e não apenas morrer em alguns aspectos da vida, nós observamos o livro de Romanos no capítulo 6, versículo 4 a 8, onde está escrito: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Essa morte que Paulo está se referindo nesse texto, ela tanto é uma morte marcada por um compromisso existencial de mudar de vida completamente, abrindo mão de tudo. Paulo vai chamar isso de morte em Romanos 6, mas em Romanos 10 ele vai chamar isso de confessar Jesus como Curios, ou confessar Jesus como dono, ou confessar Jesus como Senhor. Aquele que confessar Jesus como Senhor será salvo. Então, morrer para si mesmo é dizer, eu não vivo mais para mim, agora eu tenho um dono, eu vivo para esse dono. E todos os aspectos da minha vida, inclusive meus sentimentos, meus desejos, meus prazeres, eles precisam convergir exclusivamente para a vontade daquele que me comprou com o seu sangue. Só que essa morte, ela não acontece somente no primeiro momento da nossa vida. Essa morte, ela se propaga durante a nossa caminhada.
É como Paulo diz lá em Efésios capítulo 4 e Colossenses capítulo 3. Despivos do velho homem e revestivos do novo homem, que é feito conforme a imagem daquele que o criou. Ou seja, durante a caminhada você vai precisar aplicar a decisão que você tomou no início da caminhada. E esse aplicar se refere tanto a um processo de morte, e não apenas um compromisso de morte, mas um processo de morte, que é o exercício desse compromisso na prática, quanto à adoção de um novo estilo de vida. Então não basta eu me despir do velho homem. Além de me despir do velho homem, que é um processo de morte, eu preciso mudar o meu comportamento em direção ao comportamento que Deus quer para a minha vida, que é o se revestir do novo homem. Eu gosto de dar o exemplo que Paulo dá, que é aquele que roubava, não roube mais. Isso é se despir do velho homem. Agora, pois, trabalhe para ajudar o que tem necessidade. Esse é o se revestir do novo homem. Esse processo de morte, mais esse processo de passar a praticar aquilo que Deus quer que eu pratique, a gente pode chamar de duas palavras distintas que têm um sentido um pouquinho diferente, mas que podem ser utilizadas como sinônimo em muitas vezes, que são a palavra conversão e a palavra santificação. Converter é mudar de direção, já falamos sobre isso no vídeo passado. E santificação é se tornar um ser parecido com Deus, que é santo. Em alguns momentos essas palavras podem ser sinônimas, porque ambas as duas significam mudar de vida. Porém, uma se aplica mais no contexto inicial da caminhada e o outro se aplica mais no contexto posterior da caminhada. Apesar de que, muitas vezes, elas são colocadas na Bíblia como sinônimo. Porém, um ponto de destaque desse processo é que muitas pessoas não morrem para si mesmo. Não recebem Jesus como Senhor, elas só recebem Jesus como Salvador. E na Bíblia você não vai ver em lugar nenhum a sugestão para que alguém aceite Jesus como Salvador. Você não vai encontrar. Se você encontrar, por favor, coloque na descrição. A Bíblia declara que Jesus é o Salvador, mas ela não requer que ninguém confesse Ele como Salvador. O importante é você confessar Ele como dono, como Senhor da sua vida. Que isso nada mais é do que você abrir mão de controlar a sua própria vida e entregar a sua vida ao controle de Deus. Então tem muita gente dentro da igreja que não morreu para si mesmo, não foi regenerado, mas está no processo de domesticação da sua carne. São pessoas de bem, são pessoas de boa família, são pessoas de boa educação, e todos esses processos externos de educação social, de educação religiosa e de conscientização ética fazem com que ele se pareça com o Filho de Deus. Na verdade, ele só está domesticando o leão, mas o leão continua vivo na natureza e na essência dele, porque não é a religião, não é o cumprimento de regras morais, não é o cumprimento da lei que nos torna justos diante de Deus. Então, na aula que eu falei sobre pecado original, eu disse que a morte de Jesus ela tem repercussão na prática do pecado. E a regeneração ela tem repercussão na natureza do pecado. Então, nós tanto precisamos que Jesus nos justifique pelos nossos atos pecaminosos, como nós precisamos que o Espírito Santo nos regenere da nossa natureza pecaminosa. E quando o Espírito Santo nos regenera, nós mudamos de comportamento não como uma forma de domesticar a carne, e sim como uma repercussão da natureza de Deus que passou a ser provocada em mim. Então, a evidência externa de que eu nasci de novo, a evidência externa de que eu não estou apenas num processo de autodomesticação é de que eu morri completamente para mim mesmo. E isso inclui vontades, desejos, sonhos, patrimônio, família. Quando eu já experimentei completamente essa morte, eu sei que essa minha transformação ela decorreu da minha regeneração e não apenas da minha habitualidade religiosa. Diante disso, eu passo para o nosso tópico 2. Como vocês sabem, após a queda do homem, Deus fez um pacto com Abraão, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, que Deus tinha um projeto para a descendência de Abraão. Esse projeto ele se concretiza na vida de Israel após a libertação do Egito. Deus faz um pacto com Israel, Deus faz uma aliança, Deus faz um contrato com Israel. Esse pacto consistia em
Israel obedecer a Deus irrestritamente e Deus abençoar Israel. Se você ler o livro de Êxodo, capítulo 24, você vai ver que Moisés expõe a lei do Senhor para o povo. E Moisés redige um livro chamado o Livro da Aliança, ou Livro da Lei, e lê para o povo. E após fazer essa leitura, Moisés faz alguns sacrifícios, pega uma bacia de sangue dos animais e asperge sobre o povo e diz: este é o sangue do concerto do Senhor com vocês, Israel. Jesus ele vai retomar essa ideia do sangue do concerto lá na ceia, na última ceia, dizendo que este é o novo testamento no meu sangue. Ou seja, este é o novo concerto no meu sangue. E por que existia a necessidade de um novo concerto? Existia a necessidade de um novo concerto porque o primeiro concerto não foi cumprido. O primeiro concerto não foi realizado. O primeiro concerto foi abandonado pelo povo. O povo se desviou tão completamente de Deus que o concerto de Deus com o povo já não era mais válido. É por isso que está escrito no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31 a 34, o seguinte: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Note que Deus promete colocar a sua lei no coração do povo. Essa promessa, meus irmãos, ela é uma das principais promessas que fundamentam a teologia da graça no Novo Testamento. Porque Deus está explicitamente dizendo que o homem é incapaz de cumprir uma aliança baseada na obediência da lei. E como essa velha aliança ela é impossível de ser cumprida, Deus estabeleceu uma nova aliança. E nessa nova aliança, ele perdoa os pecados do seu povo incondicionalmente e coloca a sua lei diretamente no coração do seu povo. Está escrito também no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6, que quando o povo se arrepender, quando o povo se converter ao Senhor, Deus vai operar no coração do povo uma circuncisão de coração. Quer dizer, Deus vai mudar a natureza interna do homem para que ele seja capaz de seguir a sua jornada ao lado de Deus. Essa circuncisão do coração, essa implantação da lei do Senhor no coração, essa promessa é reforçada por Deus através do livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 a 27, onde está escrito: Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados, de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Note que Deus promete dar um coração novo, um espírito novo. Deus promete colocar no povo o seu espírito. E Deus renova essa promessa em Ezequiel capítulo 37, versículo 14, dizendo: e porei em vós o meu espírito. Colocar o espírito no coração do homem era uma revelação completamente inovadora, porque poucas pessoas recebiam o espírito no Antigo Testamento. Apenas os reis, através da unção real, os sacerdotes, através da unção sacerdotal, e os profetas. Somente esses eram alvos da unção de Deus. Você vê, por exemplo, quando Deus chama Gideão para ser um líder, uma autoridade política,
um juiz de Israel. Diz a palavra de Deus que o Espírito do Senhor se apoderou dele e ele deu vitória ao povo de Israel. Sansão, o Espírito do Senhor se apoderava de Sansão. Davi, o Espírito do Senhor se apoderava de Davi. Saul, que era um covarde, mas quando o Espírito do Senhor se apoderou dele, ele teve coragem para enfrentar os filisteus. Você nota que o Espírito Santo, toda vez que ele se apoderava de alguém no Antigo Testamento, algo sobrenatural acontecia. Porém, essa ação do Espírito era restrita a um pequeno grupo de pessoas. No entanto, em Ezequiel capítulo 36, versículo 26 a 27, Ezequiel 37, versículo 14, e em Joel capítulo 2, que diz que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e eu vou manifestar o meu espírito sobre todas as pessoas. Pode notar que há uma promessa de Deus para que em uma era determinada que a profecia do Antigo Testamento consolida como a era messiânica, Deus enviaria o seu Espírito que operaria tanto essa lei no coração quanto essa circuncisão no coração, quanto essa troca no coração. Então essa profecia dessa mudança da natureza através da ação do Espírito, ela decorre da conjugação de todas essas outras profecias que estão em Deuteronômio 36, Jeremias 31, Ezequiel 36, Ezequiel 37, Joel 2. Nós vemos também no livro do profeta Isaías, capítulo 35, falando acerca da era messiânica como a era onde iria abundar águas. Os lugares desertos se tornariam mananciais e haveria uma efusão de curas. Em Isaías 61, o profeta proclama que quando o Messias viesse, isso também é uma profecia messiânica, o Espírito do Senhor Jeová estaria sobre ele, e por causa que o Espírito do Senhor Jeová estaria sobre ele, ele faria muitos sinais, muitos milagres, muitas libertações. Todas essas profecias juntas, ela compõe algo que Pedro chama em Atos capítulo 2 como a promessa. A promessa é a promessa do reino de Deus, manifestado no mundo, através do rei, segundo a genealogia de Davi, e da efusão do Espírito. Isso é a promessa. Era uma era em que um filho de Davi, alguém da genealogia de Davi, iria assumir o trono político e, concomitantemente, uma efusão do Espírito iria se manifestar de tal forma que as doenças seriam curadas, os endemoniados seriam libertos e todas as pessoas experimentariam um agir do Espírito inigualável na história. Não é de se estranhar que João Batista vinha pregando o reino de Deus e dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E ele continuava dizendo: eu vos batizo com água, mas vem um que vem após mim que vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ou seja, vem um após mim que vai enviar para vocês, que vai conceder para vocês o Espírito Santo. E o próprio Jesus também disse: se eu não subir, o Espírito Santo não desce. Por quê? Porque Jesus precisava subir para ser coroado rei. Jesus precisava subir e se assentar no seu trono, para que no momento que ele assentasse no seu trono, o reino de Deus fosse efetivamente implementado e fosse possível enviar o Espírito, em atenção ao cumprimento de todas essas promessas que eu acabei de citar agora. Então o Espírito de Deus ele teria dupla função. A primeira função, uma função regeneradora, uma função transformadora, uma função de mudar os corações. E em segundo lugar, uma função de manifestar poder, de manifestar milagres, de fazer uma série de sinais que revelariam o reino de Deus na terra. Sobre a função transformadora, nós estudaremos e já estamos estudando hoje. Porém, sobre a função de manifestação de poder, nós vamos ver quando nós estudarmos batismo com o Espírito Santo. Vamos agora, irmãos, para o nosso tópico 3, a regeneração. Como eu disse anteriormente, o pecado, ele nos despiu da natureza de Deus. Como eu disse no vídeo da lição de número 2, ter a natureza de Deus é ter um instinto direcionado para o instinto de Deus. É ter desejos direcionados para o desejo de Deus. É ter prazeres naquilo que Deus tem prazer. É como você querer ensinar uma ovelha a comer mato. Você não precisa, porque instintivamente ela já come mato. Agora, se você quiser ensinar uma ovelha a comer carne, você está querendo domesticá-la para contrariar a sua própria natureza. Da mesma forma é o homem. Antes do pecado, ele naturalmente fazia aquilo que agradava a Deus, porque a sua natureza era inclinada para as coisas de Deus. Depois do pecado, se tornou o oposto.
a sua natureza se tornou contrária à natureza de Deus. Então já não é mais possível fazer com que um leão coma mato, que um leão se transforme num herbívoro. O leão é um carnívoro e você não vai conseguir fazer ele se tornar um herbívoro, por mais que você se esforce. A regeneração é a restauração da natureza de Deus em nós. É por isso que em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4 vai dizer que Deus ele nos deu várias promessas para que, por esperança nessas promessas, nós pudéssemos compartilhar da natureza de Deus. Então todos nós que cremos em Deus, nós temos essa natureza. E eu estou falando da fé genuína e não da fé superficial do fã. No plano natural, a regeneração ela ocorre através do discipulado. Você aprende com o seu discipulador, que é igual a Jesus, que é igual ao Pai. Então é nessa cadeia. Você aprende com alguém que aprendeu com Jesus, que é igual ao Pai. E automaticamente, ao imitar o teu discipulador, que é igual a Jesus, você se torna igual a Jesus. E ao se tornar igual a Jesus, você se torna igual ao Pai. E ao se tornar igual ao Pai, você recupera a identidade perdida no Éden. Já no plano sobrenatural, isso acontece através de uma ação do Espírito, devolvendo para nós aquela natureza perdida. Porém, a devolução dessa natureza perdida não exclui completamente a nossa natureza caída. Nós vemos essa nova natureza que nos faz filhos de Deus, descritas em João capítulo 1, versículo 11 a 13. E é importante eu ressaltar aqui no versículo 13 que e estes foram feitos filhos de Deus não pela vontade do homem, nem da carne, nem do sangue, mas pela vontade de Deus. Ou seja, a regeneração, o se tornar filho de Deus, não é um processo natural, é um processo sobrenatural que vem pela vontade de Deus. João 3, versículo 3 e versículo 5 fala do novo nascimento. Nós vemos também em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Nós vemos também essa obra da regeneração, do novo nascimento, do ser nova criatura, descrita em Tito capítulo 3, versículo 5, onde está escrito: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Note que em todos esses versículos algo está em comum, independentemente da expressão que é utilizada, seja novo nascimento, seja filho de Deus, seja regeneração, não importa a expressão utilizada, todas elas estão falando da mesma coisa, que o homem recebeu uma nova natureza. A Bíblia atribui essa nova natureza à ação do Espírito, conforme as profecias do Antigo Testamento. Mas existem textos como 1 Pedro capítulo 1, versículo 17, que vincula essa regeneração à ressurreição de Cristo. Com efeito, esse novo nascimento, ele foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário e na ressurreição. Porém, ela é operacionalizada em nós através da ação do Espírito. Então, Cristo conquistou o novo nascimento para nós e o Espírito operou o novo nascimento em nós. É por isso que você vai encontrar alguns versículos falando dessa nova natureza, associando ela à ressurreição de Cristo. E esse novo nascimento, ele ocorre tanto pela palavra quanto pelo Espírito. Quando eu digo que ele ocorre pela palavra, lá em João capítulo 3, versículo 5, diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da água? Para você entender o que significa nascer na água, você primeiro tem que investigar no próprio livro de João. Lá em João capítulo 15, versículo 3, está escrito assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Quer dizer, ali João deixa muito clara essa correlação entre a água e a palavra. Paulo faz a mesma coisa em Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26, onde ele diz: vós maridos, amai as vossas esposas como Cristo também amou a sua igreja e se entregou por ela, para santificar, lavando-a pela palavra da verdade. Paulo também faz essa equiparação entre a água e a palavra. Então, nascer da água é nascer da palavra. Essa ideia de nascer da água como nascer da palavra, ela também é corroborada por outros dois textos que se encontram no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 18, e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, aonde está escrito:
segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Já essa ideia de novo nascimento pelo Espírito, ela é desenvolvida por Paulo no seu livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 11 e 16, aonde está escrito: E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para que outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Note, porém, que essa nova natureza do Espírito, ela não exclui a nossa nova natureza por enquanto. Ainda enquanto nós estivermos neste mundo, enquanto não se manifestar o dia da redenção, o dia em que aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, nós teremos que conviver com o conflito entre a nossa carne e o Espírito de Deus, tal qual descrita no livro de Gálatas, no capítulo 5. Porém, apesar de ainda estarmos sujeitos a essa natureza caída, que a todo momento tenta nos puxar para o pecado, nós não somos mais dominados pelo pecado. Uma vez que nós morremos para nós mesmos, nós também morremos para a lei. E ao morrer para a lei, nós já estamos libertos da condenação da lei. Por isso que Paulo fala lá em Romanos capítulo 6, versículo 14, mas vós já não sois mais escravos do pecado, porque vocês já não estão mais debaixo da lei, sim debaixo da graça. Esse efeito da lei de manifestar o pecado e fazer com que ele se exacerbe e me escravize muito mais é rompido no momento que eu morro para mim mesmo. E Paulo também fala lá no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 2, que a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. A ação do Espírito em mim, ela fez com que eu me tornasse verdadeiramente livre para escolher entre pecar e não pecar. Eu só sou escravo do pecado enquanto eu não tenho a minha vida governada pelo Espírito. Enquanto eu estou no caminho da lei, enquanto eu estou no caminho do esforço, enquanto eu estou no caminho da autodisciplina e do autoaperfeiçoamento, eu ainda terei que conviver com vícios insuperáveis. Mas quando eu morro completamente para mim mesmo, isso inclui a desistência de vencer pelo meu esforço, eu acesso uma bênção espiritual tremenda, que é o viver pelo Espírito. E a lei do Espírito de vida anula a lei do pecado e da morte que opera nos meus membros.